A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou comentar a lição número 12 da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022. A lição que tem como título A Bondade de Deus em Nos Atender. Nós estamos finalizando a nossa revista, lição 12, depois lição 13 e encerramos. E também estamos finalizando o estudo sobre o Sermão do Monte. Estamos aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 20. Então já caminhando também para o final do Sermão do Monte, com muitas lições importantes para colocarmos em prática na nossa vida. Então aqui a lição, apesar de ter o título sobre a bondade de Deus em nos atender, esse é o título da lição, o texto vai abordar muito mais do que isso. O texto estudado, no caso Mateus 7, de 7 a 20, e também o que está explicado dentro da lição. Sabemos que a nossa lição é uma lição expositiva, ou seja, ela tem como propósito expor o texto bíblico. Então a gente vai ver aqui ensinos profundos sobre a questão da porta estreita ou a porta larga, caminho estreito, caminho largo. Então a gente vai ver que um conduz à vida eterna, o outro conduz à perdição. A gente vai entender mais sobre isso. A gente vai falar também dos falsos profetas, eles serão conhecidos pelos seus frutos. A gente vai ver aqui durante a aula, que a árvore boa, ela produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Então, não tem como ser o contrário. Então, é muito importante essa lição para que nós possamos aqui não somente aplicar na nossa vida para melhorarmos como cristãos, mas também na comunidade da igreja como um todo. A igreja precisa crescer e desenvolver. E o Sermão do Monte, ele é importante para a igreja como um todo. Então você que é professor da EBD, você que é superintendente, pastor ou aluno da EBD, assista essa aula até o final, estude sobre o Sermão do Monte, eu tenho certeza que será uma bênção. Se você aplicar isso aqui, ensinar na sua igreja, não somente na EBD, mas no culto de ensino, culto de domingo, eu creio que quem acompanhou essa lição aqui tem sermões e estudos para ministrar em muitas outras ocasiões, porque nós aprendemos muito mesmo, muito. Eu aprendi muito, tenho certeza que você está acompanhando, aprendeu muito, e nós temos que aplicar na nossa vida e ensinar na igreja. Então vamos lá, vamos começar aqui. Antes de começar o assunto em si, só lembrando que no EBD em Foco nós temos aulas em vídeo, áudio, PDF, curso para professores de EBD e o slide em PowerPoint. Esse slide que estou usando aqui, você pode usar na sua igreja, ministrar uma aula diferenciada, uma aula completa, uma aula com animações, imagens de qualidade, o slide pronto para ser usado, 100% baseado na revista, em PowerPoint, que você pode modificar se você quiser. Só entrar em contato conosco, entrando no nosso site ou nos chama no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Além dos slides, quem é assinante também tem acesso a sermões em PDF, cursos básicos, cursos diversos, um conteúdo completo para você ministrar com excelência na sua igreja. Os sermões, principalmente para quem prega e ensina com frequência, esses sermões são muito úteis mesmo. Então acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 949-8409-2869. O texto áureo diz assim, Mateus 7,11: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então aqui Jesus ele está fazendo uma comparação e colocando aqui Deus como um pai bondoso, aquele que sabe dar coisas boas. Só que a gente tem que olhar essa passagem dentro do contexto do Sermão do Monte. A gente não pode olhar para essa passagem aqui e falar assim, então eu vou orar, vou pedir qualquer coisa e Deus vai ter que me dar. Tem gente que vai por essa linha, colocando Deus contra a parede porque Deus tem que dar. Deus não tem que dar nada para ninguém. A gente não tem que colocar Deus na parede e forçar Deus a dar aquilo que a gente está pedindo, principalmente por causa dos nossos desejos egoístas e muitas vezes voltados para os bens materiais. Então, aqui Jesus está falando daquilo que foi ensinado dentro do contexto do reino de Deus. Se você entender o que é o reino de Deus, se você entender o que foi ensinado no Sermão do Monte, quais são as bênçãos para os filhos do reino, você vai pedir dentro desse contexto. E se você pedir as bênçãos dentro do contexto do reino, é certeza que Deus vai te dar. Não porque você está colocando Deus contra a parede, nada disso, mas porque nós servimos um Deus bondoso, que conhece as nossas necessidades. E nós estamos pedindo dentro aqui do contexto do reino como filhos de Deus, não como aqueles que querem mandar em Deus, como tem por aí alguns teólogos ensinando. Mas enfim, eu acho que eu já me alonguei bastante nessa explicação, já estou adiantando o que nós vamos ver na aula, né? Então vamos lá. Verdade prática.
Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então está bem claro aqui aquilo que realmente é bom para mim. Então Deus ele sabe o que é bom para mim e para que eu possa pedir realmente o que é bom para mim, eu tenho que entender o que é o reino de Deus. Sermão do Monte me ensinou muito sobre isso, eu creio que ensinou a todos nós. Mateus 7, de 7 a 20, essa é a passagem que a gente vai estudar. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente volta nesses versículos explicando detalhadamente. Então, como a lição é bem extensa, irmãos, eu vou escolher aqui alguns versículos para a gente se aprofundar. É muito extensa mesmo a lição. Você que vai ministrar na igreja tem que tomar cuidado, que senão não sai do tópico 1. Então vamos progredindo aqui, aprendendo mais desse conteúdo. Então, assim, na introdução. Nesta lição aprenderemos que Deus é bom, que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A gente já estudou sobre oração em lições anteriores, então a gente já está especialista, já estamos especialistas em oração. Será que nossa vida de oração mudou depois que estudamos sobre oração? Eu creio que sim. Eu creio que depois de estudarmos sobre oração, a lição que falou sobre a oração, a vida de oração de muitos aí mudou. Tá? A vida de muitos mudou, a minha mudou, eu creio que mudou de muita gente. Então a gente tem que agora saber orar corretamente, né? Além daquela lição sobre a questão das petições. Tá? Veremos também nessa lição, aqui mais um tópico que vamos estudar, né? Que é sobre a questão da porta estreita, que Jesus vai falar aqui que a porta estreita realmente é aquela que conduz à vida eterna. Então, são os preceitos de Deus propostos no Sermão do Monte. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Isso aqui é uma outra parte que a gente vai ver, o terceiro tópico, sobre a questão dos falsos profetas, que eles serão conhecidos por nós. Mas, assim, vamos entender como que isso se dá. Vamos compreender essa questão dos falsos profetas. Porque se Jesus não tivesse ensinado isso aqui, sobre os falsos profetas, sobre a árvore boa e a árvore má, nós viveríamos, irmãos, numa situação de alerta o tempo todo. Será que o irmão aqui do meu lado é um falso profeta? Será que o outro que está aqui é um falso profeta? Será que o pastor não é o falso profeta? Meu Deus, quem é falso profeta? Eu ia viver numa tensão muito grande, porque eu não ia saber identificar. Além das passagens que a gente tem nas cartas do apóstolo Paulo, enfim, também no Antigo Testamento, muitas passagens falando sobre falsos profetas, que dá sinais de como conhecer esses falsos profetas. Jesus ele vem aqui ensinar sobre essa questão do fruto, porque o fruto não é opcional para a árvore. O fruto ele é obrigatório. A árvore vai produzir o fruto. Ela vai produzir o fruto. Assim, toda árvore vai produzir o fruto. Então, o falso profeta, no momento oportuno, você vai ver o fruto dele. E ali o fruto não é um contraste entre a atitude e a palavra que ele prega. Não é isso. É relacionado a aparência e a realidade. Tá? Aquilo que ele aparenta ser e aquilo que ele é de verdade. É isso que a gente vai ver através do fruto. Vamos lá, tópico 1. A bondade de Deus. 1.1. Definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como o princípio mais elevado da moral. Então, isso aqui são definições de bondade. Tá? Eu estou falando de alguém que é bom, uma pessoa que pratica a bondade. Estou falando de uma pessoa que tem um caráter diferenciado de fazer aquilo que realmente, né, traz um resultado positivo para mim e para o próximo. Então tem a ver com uma boa ação, uma boa atitude. Então a bondade não é só um sentimento, assim como a gente fala de amor também, que não é só um sentimento, a gente está falando de ação, de atitude. Então isso aqui é o princípio mais elevado da moral. A bondade não é um atributo apenas filosófico, tá? Estudado pela filosofia, mas também pela teologia, por várias áreas dos estudos da área de humanas, principalmente. A gente vai falar muito sobre essa questão da bondade. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Então era um conceito muito elevado, tá? Era algo realmente muito acima de qualquer outro conceito. E a bondade é um dos atributos de Deus
mas não do homem. Então a gente vai ver aqui que bondade é um atributo de Deus que está intrínseco ao próprio Deus, pertence ao próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele declarou assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui em Romanos 7,18, Paulo está deixando bem claro que nele, por ele, não consegue fazer o bem. O bem não vem dele mesmo, mas vem do próprio Deus. Isso por quê? Porque estamos manchados pelo pecado. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e se estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter tendência para o mal e as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Então, quando Jesus fala do novo nascimento, ele está falando justamente de uma transformação, de uma mudança, de nós sermos uma nova criatura. Por quê? Porque na queda, no caso, a queda do ser humano, o pecado e tudo mais, toda a nossa bondade, todo o nosso ato de amor, toda a nossa capacidade de fazer o que é bom foi perdida, foi manchada pelo pecado. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui, o escritor da revista cita essa passagem, mas a gente vai ver uma explicação mais profunda aqui mais na frente, tá? Vamos avançar aqui, que a gente vai entender isso. Mas que fique bem claro no tópico 1.1, que o ser humano natural, ele não consegue fazer o que é bom, porque ele caiu, tá? Pecou. No caso, a queda foi lá de Adão e Eva, mas atingiu toda a humanidade. E hoje nós praticamos vários pecados. Estamos assim desprovidos da capacidade de fazer o que é bom. Porém, existe uma solução. Quem nasce de novo, em Cristo Jesus, consegue praticar o que é bom, não pelo próprio esforço, mas por uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Tópico 1.2. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Está bem claro na Bíblia que a bondade é aquilo que realmente é bom. Parece ser redundante, mas vamos lá, vamos nos aprofundar. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor e a fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Então, algo transcendente, algo que está fora do ser humano, está fora da criação, pertence ao próprio Deus. Então, todo bem, todo amor, toda bondade pertence a Deus. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, a bondade está em Deus como algo intrínseco do próprio Deus. O texto de Mateus 19, de 16 a 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então esse jovem, ele está chamando Jesus de bom, e aqui ele está falando isso porque ele também se considerava uma pessoa boa. Jesus vai responder assim: olha, só há um bom que é Deus. É só Deus que é bom. Então Jesus está colocando assim: só há um em que habita toda a perfeição, toda a bondade, e tirando ele, ninguém mais é bom. É claro que Jesus não está excluindo ele aqui, dele mesmo ser bom. Tá? Jesus não está excluindo isso, porque Jesus também é Deus. Tá? Mas ele está dando uma lição para esse jovem, que a bondade vem de Deus. E esse jovem muito arrogante, preso nas riquezas, ele coloca assim: que bem farei para conseguir a vida eterna. Então ele está querendo fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Ele não está olhando para a graça de Deus, para a fé, nada disso. Ele está querendo se esforçar, porque como ele se acha bom, ele pensa que ele pode fazer algo para se salvar. E Jesus, né, como eu já falei, por que me chamas de bom? Então ele vai falar, dar essa resposta para esse jovem. E depois ele deixa bem claro que a salvação não vem por meio de boas obras, se essas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Então, assim,
O jovem estava procurando se salvar através das boas obras, de um esforço próprio. Que bem eu faço para, né, ter a vida eterna, para conseguir a vida eterna? E aí Jesus, ele vai dar uma lição para esse jovem, falar da riqueza, e Jesus prova que o coração dele está preso nas riquezas. Ele pensou que a riqueza dele poderia, né, fazer algo para que ele alcançasse a salvação de maneira mais fácil. E o caminho da salvação não é fácil, o caminho é estreito, é o caminho de renúncia. E esse jovem vai embora. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então, somente através de uma transformação sobrenatural, que vem através da fé em Cristo Jesus, quando nós cremos, aí sim, nosso coração ele vai ser bondoso, mas algo externo, algo que vem de fora. Tópico 1.3. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. Amor que revela a perfeição divina. João 3,16, um versículo conhecidíssimo, que já falamos várias vezes em lições anteriores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa visão de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus que cuida das suas criaturas, que se preocupa com cada um de nós, que compreende as nossas ações, nossas atitudes, essa visão é exclusiva do cristianismo, é exclusiva nossa. Os muçulmanos, eles chamam de Alá, o Deus deles, que alguns dizem que é o mesmo Deus Jeová, o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus cristão. Eu não concordo com isso, porque o Deus Alá dos muçulmanos tem muitos atributos, só que o amor não é um deles. O Deus Alá, Deus com D minúsculo, ele não é um Deus amoroso, de acordo com o Alcorão, de acordo com os ensinamentos dos muçulmanos. Então, o Deus cristão, esse sim é um Deus amoroso, misericordioso, gracioso, e ele demonstra o seu amor através do sacrifício de Cristo para salvar aquele que crê, aquele que tem fé. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado conosco, atendendo às nossas necessidades. Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Então, assim, se nós, com um coração manchado pelo pecado, maldosos como nós somos, nós não temos nada de bom. Nós sabemos dar coisas boas às pessoas. Quem é pai que sabe cuidar do seu filho? Imagina o nosso Pai Celestial, que é muito, muito bom, infinitamente bom. Ele vai dar aquilo que nós precisamos, basta nós pedirmos, basta nós nos prostrarmos diante dele e falar as nossas necessidades. É claro que, de acordo com o que eu falei no comecinho da aula, ainda lá na nossa leitura bíblica, assim, o que nós vamos pedir a Deus tem que estar conectado às coisas do reino, não aos nossos prazeres carnais, não às nossas necessidades que o mundo de hoje coloca em nós, necessidades consumistas do mundo de hoje. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu posso pedir qualquer coisa a Deus, então eu vou pedir tudo que eu... Não, calma, tudo tem que estar conectado com o que foi ensinado no Sermão do Monte, porque nós pertencemos agora ao reino de Deus. Se você pedir coisas relacionadas ao reino de Deus, Deus vai te dar. Geralmente, nós queremos pedir coisas para satisfazer os nossos desejos egoístas. Aí Deus não atende, porque Deus não ouve minhas orações. Cuidado, Ele ouve, mas Ele só vai te atender se você pedir o que está conectado realmente com o reino. Então, para refletir um pouco de tudo que a gente estudou e veja se o que você está pedindo está conectado com o reino. Será que o emprego que você está pedindo a Deus, ou a melhoria de salário, isso vai contribuir para o reino? A gente geralmente toma decisões na nossa vida
pensando no financeiro, pensando em nós, e não pensando no reino, não pensando com o impacto daquilo no reino de Deus, com o impacto daquilo na nossa vida espiritual. Então a gente tem que saber pedir a Deus as coisas, porque elas têm que estar conectadas às coisas do reino e não aos nossos desejos egoístas. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. No caso nós, né, não merecemos nada e Ele é gracioso para conosco. Ele faz aquilo que nós não merecemos, tá? Tudo que nós temos, tudo, nós não merecemos. É pela graça de Deus. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? É claro que Ele vai fazer, se estiver debaixo da sua vontade. Tópico 2. Há dois caminhos para escolher. Então vamos aqui. 2.1. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho do Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova vida, de experiência com Jesus. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando de algo prático. Isso fica mais evidente no final do Sermão do Monte, que ele vai falar daquele que construiu a casa na areia, a casa na rocha, ou seja, aquele que praticou o que ele ensinou e aquele que não praticou. Mas o tempo todo Jesus está usando figuras de linguagem que envolve ação, que envolve atitude. Então a porta é algo que vai abrir, você vai passar por ela. Então é uma ação, é uma atitude, é uma experiência, é uma nova vida, é um novo comportamento. E nós temos sempre contraste, sempre dois. Ou você está aqui ou ali. Não tem um meio termo. Não tem uma porta mais ou menos. Não tem uma porta que é... Não, tem a larga, tem a estreita, mas tem essa aqui que é mais ou menos. Não existe isso. Ou é um ou é outro. Tá? João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, o próprio Jesus é a porta. Em João, ele se apresenta como a porta. Tá? E aqui ele está falando que existe a porta estreita. Então são figuras de linguagem que envolvem o quê? O comportamento do cristão diante do que é apresentado no Sermão do Monte. Então aquilo que é apresentado no Sermão do Monte, quando a gente vai colocar em prática, a gente vai ver que é difícil, não é fácil, tá? É muito complicado. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Existe aqui um debate sobre essa questão se a porta está no final do caminho ou no começo do caminho. O pessoal fica debatendo isso. E assim, se a gente quiser trazer uma explicação nesse sentido, alguns teólogos costumam dizer que ela está no começo. Tá? Você passa pela porta estreita e entra no caminho que é estreito. Tá? João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho traz essa ideia de algo que você vai trilhar. Então você passa pela porta estreita, que é o próprio Cristo, e vai trilhar esse caminho estreito. Tá? Um caminho de renúncia, um caminho de dificuldade, porque o mundo não vai aceitar aquilo que nós pregamos, ensinamos e vivemos. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e o caminho. Aqui o escritor da revista vai falar sobre o contexto da época. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso, mas só para encerrar o nosso raciocínio aqui, a gente tem que entender o seguinte, que o caminho estreito é o caminho de renúncia. O caminho estreito é um caminho que o mundo vai nos perseguir, porque é um caminho diferente do que o mundo está acostumado a ver. Nós não temos que adaptar o evangelho ao mundo para satisfazer o mundo. Nós temos que ser fiéis ao evangelho e sofrer as perseguições do mundo. Porque o fato do caminho ser estreito é que vai garantir que você está no caminho certo. Se você fala, meu Deus, está difícil, estou sofrendo perseguição e tal, é porque você está no caminho certo. Bem, vamos lá. Sobre a questão da porta estreita, o escritor da revista vai falar algo aqui que eu não concordo muito. Tá? Não concordo não porque eu acho que é... Não. Porque eu estudei isso, vários comentaristas, e a conclusão que eu cheguei é que o que o escritor fala aqui está errado. Que ele vai falar o seguinte, eu vou resumir aqui. Tá? No caso, as cidades eram muradas, Jerusalém era murada, tinha as portas que as pessoas entravam, e tinha as portas, e tinha uma portinha que é uma portinhola, que era chamado de fundo de agulha. Tá? E
essa portinhola, no caso, ela seria aberta somente para quem chegasse tarde da noite, aí não passava um camelo por lá, porque o camelo estava carregado, e só uma pessoa conseguia passar por essa agulha, né? Tinha que se abaixar, né? Pelo fundo da agulha. Assim, a passagem de Mateus 19:24 fala da questão do rico entrar no reino dos céus. Ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O escritor da revista, ele não cita Mateus 19:24, mas deu a entender que ele pegou de lá também. Tá? Ele pega Mateus 19:24 e junta com Mateus 7 e vem trazer essa ideia aqui de que essa portinha que era chamada de agulha, que é o fundo da agulha. Só que assim, o comentário do D.A. Carson, acho que do Visby, enfim, vários outros comentaristas que eu já estudei no decorrer da minha vida, que eu não lembro o nome, eu acho que até o Hernando Dias Lopes também, todos eles são unânimes em dizer que não existe nenhum registro histórico de que existia essa portinha em Jerusalém, que era chamado de fundo da agulha, e que Jesus, quando fez aquela comparação, mais difícil, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando Jesus faz essa comparação, Jesus não está se referindo a essa portinha aqui, tá? E que ela não existia, ou se existia, ela não era chamada dessa forma. Então, assim, lá Jesus está falando de agulha mesmo, e camelo é camelo mesmo. Jesus está falando da impossibilidade da salvação por meios humanos. Porque para os judeus, isso a gente já falou em lições anteriores, principalmente os fariseus, quem era rico era aquele que estava próximo de Deus, que era abençoado, que tinha intimidade com Deus. Então, para eles, o rico estava perto da salvação. E Jesus vai mostrar que isso não é verdade. A salvação não é para os ricos, nem é para os pobres. Tanto que os discípulos questionam: Senhor, quem vai se salvar? Ele fala: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, a salvação depende única e exclusivamente de Deus, não é do esforço humano. Então lá em Mateus 19:24, está falando que agulha é agulha mesmo e camelo é camelo mesmo. Então eu não concordo muito com essa explicação do escritor da revista, porque não tem base histórica para isso. Se alguém viu alguma base histórica, por favor, deixe nos comentários. Mas eu não conheço. O D.A. Carson chega a dizer, ele usa um comentário do Brodos, um comentário um pouco antigo, que isso pode ter sido criado por Jerônimo, que gostava de alegorizar as coisas, um escritor muito antigo dos pais da igreja, e aí Jerônimo trouxe essa ideia, e aí todo mundo copiou dele, mas não existe nenhuma comprovação nesse sentido. Mas vamos lá, tá? Então assim, Jesus fala: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então assim, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Tópico 2.2. A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Então aqui está falando de vida eterna consumada, de nós chegarmos lá na glorificação. Ela conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Então você tem a porta estreita e o caminho estreito. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então você vai entrar na vida eterna a partir do momento que você crê em Jesus como Salvador. Você tem que ter fé em Jesus. Você tem que entregar a vida a Jesus, abrir mão dos seus desejos egoístas e confiar nele e somente nele. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. Então muitos podem querer entrar por essa porta, só que não querem fazer o sacrifício, não querem abrir mão dos seus desejos, não querem abrir mão dos seus pecados, querem continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem como. Vai continuar na porta larga. Vai passar pelo caminho que é largo. O verbo porfiar, que do grego é esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se por obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam em ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, viver eternamente com Deus, aqui significa o quê? Um desejo, um esforço. Você quer estar com Deus, você quer viver com Deus, você quer
enfim, imitar a Deus. Ter esse zelo, esse esforço por viver o que foi ensinado no Sermão do Monte. Você deseja isso ardentemente no seu coração. Eu costumo dizer que o ímpio, ele não pode ir para o céu, porque ele não almeja Deus, ele não deseja Deus, ele não se importa com Deus. Então levar o ímpio para o céu é uma coisa totalmente sem sentido, porque ele vai fazer o que no céu se não tem nada lá que agrada a ele? Então ele não vai para o céu. Quem vai para o céu é quem almeja o céu, quem almeja as coisas do céu. Tópico 2.3. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, está bem claro, Jeremias 21:8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então tem dois caminhos. Qual é que você vai escolher? Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições. Tudo é permitido. Então você pode fazer o que você quiser. É permitido. O caminho amplo é permitido. Você segue os seus desejos egoístas. Você vai seguir o seu pecado. Você vai seguir, enfim, a sua maldade, o seu coração contaminado. Agora, o caminho estreito é diferente. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Cristo. Contudo, há muitos homens e mulheres que escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são listas, mas nem tudo convém. Então, o caminho estreito, ele já é caminho de renúncia. É o caminho que você não pertence mais a você mesmo. Você simplesmente se entrega por completo a Cristo Jesus. Pela porta larga, é possível passar as obras da carne. Está lá em Gálatas 5:19-21. Prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Tudo que não presta está na porta larga. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus, condenação eterna. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. É Provérbios 4:18. Então, esses que escolheram a porta estreita e o caminho estreito, apertado, de renúncia, que tem que abrir mão de muita coisa, aí sim, esses é que vão morar no céu. E esse caminho, ele pode ser estreito, ele pode ser um caminho de perseguição, porque você está vivendo nesse mundo. Um mundo que vai te perseguir, um mundo que vai, de certa forma, tentar te prejudicar, porque você vive uma vida diferente. Você é diferenciado. Se você vive de acordo com o Sermão do Monte, você é diferenciado. O mundo vai perseguir, não tem outro jeito, vai perseguir. Você vai abrir mão de muitas coisas, mas é um caminho que Deus, ele nos guarda, ele nos guia, ele nos dá força, ele nos capacita, e é muito gratificante passar por esse caminho. Eu não estou falando nem do ponto final dele, que é a vida eterna com Deus, não é morar no céu, mas é a caminhada em si. A caminhada em si, apesar de todas as dificuldades, você sabe que você está com Cristo. E isso já é mais do que suficiente para você se alegrar todos os dias da sua vida e agradecer a Deus pela salvação que Ele te deu. Eu lembrei agora de uma história, vou contar aqui rapidinho, de um pastor que ele estava novo convertido e tal, estava evangelizando, e um sol quente, assim, ele suado no sol quente, distribuindo panfleto, falando com as pessoas. E aí, de repente, passou um ímpio numa caminhonete, sonzão ligado, o ar-condicionado, de boa. Ele olhou para aquele camarada naquela caminhonete, ele pensou assim, Deus, eu tô aqui sofrendo e ele tá de boa ali. Aí disse que na hora o Espírito Santo falou assim, tu quer trocar de lugar com ele? Ele pediu perdão e continuou evangelizando. Irmãos, você que está me ouvindo, o ímpio, ele pode até achar que está numa situação boa, mas ele não está. Não está. A gente sabe disso. Tópico 3. A mentira dos falsos profetas. 3.1. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro,
Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Mais uma vez, relembrando o que eu comentei no começo. Jesus, ele dá um ensino para evitar que nós fiquemos preocupados. Será que o meu irmão aqui é um falso profeta? Será que o pastor é um falso profeta? Será que aquele convidado ali é um falso profeta que veio aqui pregar? E a gente ficar naquele alerta o tempo todo tentando identificar. Tá? A gente não precisa ficar preocupado, porque Jesus deixou bem claro que isso vai ser manifestado. Sabemos que o lobo é predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua defesa. Então o lobo, né, ele vai realmente tentar prejudicar o rebanho. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Então tem muitos que são aqueles que falam bonito e muitas vezes até realizam milagre. Jesus vai falar sobre isso mais na frente. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas e tal, profetizamos. Jesus fala o quê? Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é porque vocês foram um tempo depois desviaram, não, nunca vos conheci. Nós temos que entender que servir a Cristo não é ver milagre, não é cair fogo do céu, não, nada disso. Pode acontecer, vai acontecer, é bênção se acontecer. Mas é seguir o que foi ensinado aqui no Sermão do Monte. O comportamento do cristão é moldado pelos ensinos de Cristo. Eu sempre cito o Sermão do Monte porque ele traz base para toda a vida cristã, mas eu estou me referindo à Bíblia como um todo. Então o cristão ele tem que ter um comportamento baseado nas Escrituras, por isso que ele tem que orar, ele tem que ler a palavra, ele tem que ter atos de bondade, boas obras e tudo mais, mostrando o quê? O seu fruto, a evidência de que de fato ele é um salvo. Então os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O falso profeta, ele é do mal, entende? Ele é do mal, ele não é do bem. Ele foi enviado pelo próprio Satanás. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou seja, são pessoas mal intencionadas. Elas já entram com essa intenção. Elas não são aquelas convertidos que de repente desviaram. Não, nunca vos conheci. Foi o que Jesus falou. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Em 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Ou seja, fique longe do falso profeta. Quando você identificar um, fique longe dele. 3.2. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Então a gente vai observar o falso profeta baseado na evidência dos seus frutos, no seu comportamento, na sua fala, em tudo que ele faz. Se nós conhecermos, de fato, o que é a palavra de Deus, o que é a verdade, quando nós ouvirmos o falso profeta, a gente vai saber, isso é mentira. Porque também podemos identificá-lo pelos seus frutos. Mateus 7,16 está escrito, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, não acontece isso. Jesus está falando, fazendo uma pergunta retórica, que a resposta é não. Então, assim, o fruto não é a diferença entre teoria e prática. Nada disso. É aparência e evidência. Ou seja, aquilo que ele aparenta ser, mas aquilo que ele de fato evidencia ser. Então ele pode aparentar ter uma aparência de piedade, mas na prática não é. Ele não é piedoso. E no momento certo, no momento oportuno, isso vai ficar evidente, porque a árvore ela vai frutificar. O fruto vai ser conhecido. Não é opcional para a árvore produzir ou não fruto. Uma árvore frutífera, pega uma mangueira, pega Aqui no Pará a gente fala muito pé de manga, pé de laranja, pé de abacate, né? O pessoal por fora às vezes fala mais assim, mangueira, abacateiro, enfim. Então vou falar na minha linguagem aqui. Pega um pé de manga. O pé de manga ele vai produzir manga.
eu tenho alguns aqui no meu quintal. Ele produz manga. Tá? Todo ano ele produz. Ele não pode falar assim, esse ano eu não vou produzir manga. Não, ele vai produzir manga. Então é certeza absoluta que o falso profeta, ele vai produzir o fruto mau. E ele vai ser conhecido por isso. Então uma árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, e oferecendo uma boa sombra. Mas se ela não der bom fruto, será cortada. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do falso profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta, no caso, seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina que não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o falso profeta, 1 Timóteo 6,3. É soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então, se não está ensinando a verdade do Evangelho, esse aí é o falso profeta. Tá? Ele não tem Evangelho na palavra dele, na pregação dele, na mensagem dele. É uma doutrina falsa. Então, esse aí, ele tem que ser cortado fora. É claro que nós, como crentes, como servos de Deus e como líderes muitas vezes, podemos sim tomar uma atitude de tirar fora, não dar mais oportunidade. A gente pode tomar essa atitude, se afastar, mas quem vai dar a condenação final é Jesus. 3.3. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Então tem muitos nesse sentido, né? Só fala o que todo mundo quer ouvir, só fala bênção, só fala de prosperidade, disso e daquilo. E, enfim, esse não fala a palavra de Deus. Esse é o falso profeta. É muito fácil de conhecer. Não tem como. Quem conhece a palavra vai conhecer o falso profeta. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11, né? Por isso precisamos vigiar para não ser enganados. Então chegamos aqui no final da nossa aula. Chegamos na nossa conclusão. Peço perdão aí se eu tiver me alongado, mas é porque quem conhece a BD em Foco sabe que aqui a gente gosta de explicar detalhe por detalhe. Então vamos lá, conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a conclusão aqui, tentando dar uma resumida em tudo que a gente estudou, né? Como é muito assunto, fica difícil essa resumida, mas acho que o escritor foi bem pontual aqui. Então a gente sabe que Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele vai dar aquilo que nós pedimos, desde que esteja conectado com as coisas do reino de Deus. E o principal que Ele nos deu foi a salvação, é a manifestação máxima do amor e da bondade de Deus. E nós temos que agradecer a Deus todos os dias por Ele ter nos salvado. E que agora entramos pela porta estreita, estamos no caminho estreito, caminho apertado, caminho difícil, mas dependendo dele, sabendo que nós vamos herdar a vida eterna e passaremos a eternidade com o Pai Celestial. Amém? Então chegamos aqui no final para encerrar a aula. Tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide na sala de aula. E, enfim, a gente está aqui encerrando o trimestre, né? Vale lembrar que você pode começar o novo trimestre com o slide em PowerPoint, com uma aula diferenciada. Nós damos todo o suporte nesse sentido. Então, contamos com sua participação aqui sempre nas nossas aulas. Muito obrigado por ter chegado até o final. A paz do Senhor e até a próxima aula.